Olá, está começando a partir de agora, ao vivo aqui pela UX TV, o programa Rede de Olhares. Nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura. Em hebraico, Páscoa significa passagem. E é sobre o significado dessa data que nós vamos falar hoje aqui no programa. São os pisanki, Cariane? Pisanki quer dizer escritas, então é um artesanato típico não somente polonês, mas eslavo, né? Cada povo tem a sua etnia. E nesses ovos a gente faz desenhos com significados, né? Para desejar para quem você vai presentear saúde, amor, prosperidade e assim por diante. Eu vou começar com o professor Everaldo. Professor Everaldo, Páscoa significa passagem. Essa data veio até mesmo antes do cristianismo, né? Sim. Na verdade, a festa cristã da Páscoa está muito inspirada e na continuidade da antiga e atual também presente Páscoa dos hebreus, do povo hebreu e do povo judeu atualmente, né? Você lembrava bem no início do programa, a etimologia da palavra nos diz que se trata de uma passagem. Agora, professor Siclério, a Páscoa, ela muda de um ano para o outro, ela não é uma data fixa no calendário. Isso tem a ver também com a Lua, por exemplo? Eu gostaria que o senhor explicasse como é que a gente determina a data da Páscoa e também, por consequência, a data do Carnaval, né? Exato. A data da Páscoa, ela varia, ela sempre ocorre entre 22 de março e 25 de abril. Nesse período, nós temos uma conjugação de alguns fatores. O primeiro é a passagem da primavera no hemisfério norte, que para nós corresponde ao começo do outono. Por uma questão administrativa e por até uma falta de conhecimento da verdadeira geometria da Terra e da Lua, em 1582, resgatando já antigos documentos, foi definido que a Páscoa será celebrada após o dia 21 de março, no primeiro domingo após a lua cheia. Tudo bem, gente? Vamos ouvir essa moça aqui. Como é que é teu nome completo? Laís Monteiro. Laís. Quantos anos você tem, Laís? 7. E o que é a Páscoa para você? É o dia que chega o coelhinho? Mais ou menos. Mais ou menos? O que é a Páscoa, então? Me conta. Gabriela Rodrigues Sagaz. E a tua idade, Gabriela? 7. E o que é a Páscoa para ti? Não sabe? Tu gosta da Páscoa? Gosto. Por quê? Por causa que... Tem chocolate? Será isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Teu nome completo? Pedro Ariel Lenharte Fabrício. E a tua idade, Pedro? 7. 7 anos. E você gosta da Páscoa? Por quê? Gosto. Porque eu acho que Jesus nasceu esse dia. Opa! Muito bem, Pedro. Gostei da resposta. Muito bom. Prof. Vânia, como é que é resgatar com essas crianças essa história da Páscoa? Tão importante também, para além dos coelhos e do chocolate, que é muito bom, que a gente adora também, né? A gente brinca muito com a magia, né? E a gente explica para eles que não é Páscoa, não é só chocolate, né, crianças? É a data onde Jesus Cristo vai ressuscitar. E ele nasce aonde? No coração. No coração de cada um deles, né? Estão um pouquinho envergonhados, né? E aí, seu Luciano, como é que é a Páscoa para vocês, na família de vocês? A Páscoa para nós é um momento de passagem, como os queridos ali nos falaram, e isso também eu concordo com eles, que o momento quando Cristo se entregou para resgate de muitos, né? Ele se entregou como uma passagem, passando e deixando esse legado para que não ficasse esquecido naquele momento, mas sim que ele viesse a cada dia mais na nossa vida, que nós possamos renascer com Cristo. Tem muita gente aqui em Caxias do Sul que na Sexta-feira Santa tem o costume de visitar uma igreja, a Igreja do Santo Sepulcro, que fica no bairro de Lourdes e que atrai milhares de visitantes todos os anos
principalmente aqui em Caxias do Sul, durante a Sexta-feira Santa. E a nossa equipe fez uma reportagem lá que a gente confere agora. Quando entrar na Capela de Santo Sepulcro, você vai encontrar não apenas religiosidade, mas também arte. 3 italianos deixaram marcados por aqui os seus trabalhos. Aldo Locatelli, com traços intensos, se impõe na pintura. Benvenuto Conti, usando madeira de lei, esculpiu o Cristo morto e soldados romanos. Já Michelangelo Zambelli, usando gesso, criou a Nossa Senhora das Dores e também Jesus no caminho da crucificação, com dentes de porcelana e olhos de cristal. No silêncio do ambiente, a oração se fortalece. Tu te sente com silêncio, com aquela paz, com aquela tranquilidade. Se tu entra na outra igreja, um fala, outro fala, outro fala. Mas aqui tu entra porque tu tem fé. Eu, por exemplo, entro porque eu tenho fé. A gente precisa tanto de Deus, que sem Deus nós não somos nada. Então é por isso que eu gosto, eu me sinto bem em qualquer igreja, porque eu entro com Deus. Com a chegada da Páscoa, e junto com ela um sentimento de profunda reflexão e fé, a tradição se renova na busca do corpo de Jesus. Tem a Via Sacra, que é às 9 horas da manhã, né? Depois, então, eles começam a fazer a romaria aqui. Descem aqui, passam lá no Cristo e saem, dão uma volta e saem aqui no lado. Passa aqui, não sei quantas mil pessoas. À tarde é o maior fluxo. Eu me sinto muito bem acolhido e um hobby que eu tenho. O tempo que eu passo aqui, me sinto feliz isso aqui. De orientar as pessoas, fazer alguma coisa em prol da comunidade. A capela, inaugurada em 1937, continua sendo bem assistida pelos voluntários e agora está pronta para receber os fiéis, pronta para celebrar o mistério da ressurreição. Uma feliz Páscoa, uma feliz passagem de uma vida normal, como estou passando, para uma vida melhor ainda. Crescendo todos os dias, nós podemos ir à frente. Nunca ir de ré, sempre para frente. Eu acho que é um momento para quem é cristão, de retomada do essencial da sua fé, né? É o mistério central que é celebrado. Às vezes, enfim, por diversas razões, a gente acaba dando destaque ao Natal, né? Mas a festa central do cristianismo é a da Páscoa. Tanto é que na noite do sábado para o domingo, quando são feitas aí nas igrejas as diversas celebrações, disse que esta é a noite das noites. A liturgia, né, as leituras dizem que esta é a noite das noites. A Páscoa dos poloneses também, ela é carregada de símbolos, muitos deles estão aqui conosco hoje, aqui no estúdio, né, seu Iraci? Sem dúvida. Mas eu diria que não só a Páscoa dos poloneses tem muita simbologia. Toda a cultura polonesa tem muita simbologia. Já tivemos oportunidade, em outras ocasiões, de falar sobre isso, comentar. Mas, de fato, a Páscoa polonesa é extremamente simbólica, como é a celebração, como são as celebrações religiosas. E é interessante perceber que é justamente nessa noite das noites, né, na grande noite do cristianismo, que os poloneses fazem uma celebração da vida, para a vida, através da bênção dos alimentos. Eu vou retomar nossa conversa desse segundo bloco com a Cariane. Vamos ver como é que está o trabalho dela aqui. E aí, Cariane, tudo bem? Tudo. É verdade que cada ovo desses tem símbolos diferentes conforme a cor, conforme o traçado, é isso? Isso aqui. Cada desenho desses e cores tem um significado todo especial dentro da cultura polonesa, né? Como eu falei antes, cada povo eslavo tem a sua. Esses aqui são especificamente poloneses. Então, por exemplo, a cor branca simboliza pureza, o verde, vida e crescimento, vermelho, vitalidade e assim por diante. Esse galo que você está desenhando simboliza o quê? O galo simboliza fertilidade ou realização de um desejo muito grande, assim, né? E essa é uma tradição, Cariane, exclusiva da Páscoa na cultura polonesa ou não? Principalmente na Páscoa, né? Antigamente era utilizada só na Páscoa, hoje em dia não. É um artesanato assim conhecido no mundo todo, né? E as pessoas usam para se presentearem e desejarem coisas boas.
A babka é um bolo que se faz sempre na Páscoa. Normalmente se faz um bolo assim, como se fosse uma forma de pudim. Como se fosse um pudim, na forma de pudim. Depois, tu coloca frutas cristalizadas, muitas... Porque lá é uma época... agora estão com neve, né? Então, é uma época fria. Alguma coisa bem... com muita manteiga. São uns bolos muito gostosos. E depois, o segredo da babka é porque é colocado um açúcar confeiteiro, assim, por cima... líquido, misturado, né? Pega a receita direitinho e depois fica assim todo escorrido. Então, a babka, porque seriam os cabelos branquinhos da babka. A babka é a nona. Sempre aprendeu que a Páscoa é uma renovação, né? Como Cristo morreu, depois ele ressuscitou com mais vigor, mais força, né? E eu queria acrescentar mais um pouquinho da simbologia da Páscoa dos poloneses. Eles têm essas comidas, por exemplo, teve uma estudante em 2011 aqui que ficou conosco 2 meses, e ela passou para nós toda essa simbologia e a gente fez uma Páscoa como se faz na Polônia. O Henrique levantou essa questão rapidamente. O cordeiro é o centro da nossa vida cristã. E esse cordeiro, bolo, ele é colocado depois de abençoado no sábado, de aleluia, é colocado no centro da mesa no domingo, tá? Para que ele seja a nossa iluminação, o nosso caminho, como símbolo do nosso cristianismo, da nossa fé. Para que fique bem demarcado isso, Para que fique bem demarcado isso. Uma outra questão que a gente gostaria assim, de dizer para os telespectadores, para todos, é o seguinte, nós não trouxemos ovo de chocolate, nada contra ovos de chocolate, nós gostamos. Né? Mas isto não é uma simbologia não é, da vida, do alimento. Ela é uma simbologia no sentido do ovo. Mas o chocolate é mais comercial, Então, a gente deixa esse aspecto de lado. A gente sugeria que na cesta de alimentos não houvesse isso, mas alimentos propriamente ditos, né, da nossa vida, do nosso dia a dia. Aquilo, como o Henrique e eu comentamos antes, que nós vamos ingerir na manhã do domingo. Perfeito, muito bem, muito obrigado, seu Henrique, que colabora bastante com a gente aqui no Rede de Olhares. Eu quero falar com essa mãe aqui. Seu nome completo? Neuza. Tudo bom, dona Neuza? A senhora é mãe do? Lucas. Do Lucas. Oi, Lucas. E aí, dona Neuza, e como é que faz assim para tentar conciliar? Claro, tem essa questão dos ovos de chocolate, enfim, é uma data que tem uma certa noção comercial também, mas o que a senhora procura passar assim de valores para sua família, até para o seu filho também? Eu tento passar assim mais a vida, né? Mas tá certo que os presentes sempre surgem, né? Mas assim, a gente tenta celebrar juntos. Esse amor, esse carinho também, né? Muito bom. Parabéns aí. Eu quero falar com a Ivânia também, que a Ivânia vai ensinar a gente a fazer um presentinho. Porque Páscoa também é, de repente, oferecer algo para alguém, uma lembrança também, né, Ivânia? Com certeza. Que eu acho que tem mais valor também quando a gente faz alguma coisa, Como né? disse o professor Iraci, né? Fugir um pouco dessa questão da comercialização, do comércio do ovo de chocolate pronto. Eu acho que fazer esse resgate da receita de vó, da receita de mãe, aquele creme gostoso, aquele bolo de Páscoa, que é feito para Páscoa, porque tudo que se faz com amor é que faz a diferença, né? Então, há coisas fáceis e que são um toque que fica para sempre. Porque o que eu aprendi com meu falecido pai, que ele dizia que o que importa não é o valor do presente, e sim o tempo que se tirou para pensar e fazer aquele presente. Muito legal. Então, quando a gente tira o tempo para pensar naquela pessoa, na construção desse presente, esse tempo é muito precioso. É o que a gente tem de mais precioso para dar para o outro hoje, é o tempo, né? É o bem mais precioso. E Vânia, então eu pensei em algumas sugestões. Isso, pode levantar, aqui. Ótimo. Seguinte, todo mundo tem uma caneca em casa, né? Eu escolhi uma, lógico, né? Com uma estampa com tema de Páscoa. Aqui eu coloquei o branquinho, que todo mundo conhece, feito bem caseiro, né? Cada um tem sua receita em casa. Então, o branquinho, ou... Meu Deus! Né? Nossa! Ou... o negrinho. O negrinho, que é o brigadeiro, o popular negrinho. Quem aqui gostam, né, gente? Para comer de colher mesmo. Para comer de colher. Tanto que
para fazer a surpresa para o nosso filho, para o nosso aluno, para o nosso afilhado, ou para quem a gente vai presentear. Lembra aquela colherinha que às vezes a gente guarda de lembrança do filho? Por que não dá para o filho de presente? Ele já leva consigo a colherinha que ele comeu a papinha desde quando ele nasceu, cresceu. Eu acho que isso dá um toque especial. Então, dá para colocar, acrescentar. Posso montar? Já trouxe todos aqui. Por favor. Todos os ingredientes. E a gente coloca a colherinha, uma sugestão. Uma embalagem legal Uma embalagem também, né, legal. Eu sugiro transparente para que se possa ver o desenho da caneca. E pode ser aquela xícara antiga da avó. Que a gente sempre tem uma canequinha de estimação, um copo. Usar a criatividade, viu, gente? E é uma coisa também, Vânia, que não vai custar caro também, né? Com certeza que não. A gente vai usar a caneca que tem em casa, os ingredientes que tem em casa. Tem a criança que não pode comer chocolate. Por que não um arroz doce? Né? Por que não um bolo? A própria gelatina. Fugir um pouco do comércio, né, professor? Né? Fazer, ressurgir, recriar, ressuscitar em nós um pouquinho a criatividade, o afeto. O lado artístico o também, lado né? artístico, todo mundo tem. É só cavocar, procurar. Vânia, eu adorei, muito legal mesmo. Dá tempo de fazer também, né? Olha aqui, ó, daí tem mas outras com sugestões. certeza, com bombons, bolinho, pãozinho de mel. Tá muito lindo, parabéns. A cenourinha que dá para colocar. Então tá aí a sugestão, não é desculpa. Né? Dá para todo dar mundo um presente, fazer. isso. Muito legal. Usando a sua criatividade. Parabéns, Ivânia. Por gentileza, fica aqui com a gente mais um pouco. Muito legal essa dica. Eu queria saber do professor Siclério aí. Professor Siclério, a gente fala muito assim que quando vem a Páscoa, o clima muda. Fica mais frio, claro. O outono chegou também. Eu quero saber do senhor como é que vai ser esse outono, então. O que a gente pode falar aí sobre o clima? Essa passagem para um período mais frio se dá exatamente em função do outono e que é uma época que começa, do ponto de vista atmosférico, a favorecer o avanço de um ar mais polar para a nossa região. Então, os prognósticos climáticos que estão sendo feitos para esse inverno, eles indicam que, em termos de precipitação, a gente deve estar próximo a uma situação de média, mas as temperaturas devem estar já abaixo do esperado para a época, ou seja, há possibilidade já agora em abril, em maio, que a gente venha a ter avanços de ondas de frio um pouco mais intensas, em moldes talvez um pouco parecidos com o que aconteceu no hemisfério norte também, em alguns momentos agora no último inverno deles. Então há um prognóstico indicando aí para um inverno um pouco precoce, ou seja, já um outono com ondas frias, ainda dentro de médias, mas num contexto de que a gente pode ter alguns dias ou algumas semanas já com temperaturas bem abaixo. É sempre um prognóstico, ou seja, uma previsão, isso não é uma certeza, mas a tendência é essa, ou seja, que o inverno vai ser longo e um pouco intenso. Um pouco intenso em relação ao ano passado. E a Páscoa? Como é que vai ser o tempo na Páscoa? Previsão para essa Páscoa de temperaturas mais amenas, sem o calorão que a gente está acostumado a ter no verão, e tempo bom, ou seja, a principal preocupação nessa época é mais com a questão da chuva. Né? Então a previsão está indicando aí que a gente deve ter aí um final de semana com uma condição boa em termos de precipitação. As chuvas que estão ocorrendo, elas são fracas e pouco intensas e a tendência para os próximos dias é de firmar o tempo com sol. Um domingo, principalmente, uma previsão de uma condição bastante favorável. Tempo bom. Professor Everaldo, Páscoa para muita gente é sinônimo de feriadão, de descanso, de pegar a estrada, de viajar. A Sexta-feira Santa ela tem um clima diferente no ar também para os cristãos, né? Falando nessa questão de um clima mais a respeito da espiritualidade até também. A Sexta-feira Santa é um momento de reflexão. Gostaria que o senhor, assim, sei lá, de repente desse uma dica ou algo assim, como a gente pode parar e refletir mais nessa época, não deixar somente para essa questão da viagem, do feriadão prolongado.
A viagem acaba quebrando muitas vezes esse clima propício para o recolhimento e a reflexão, né? Eu acho que todos os dias agora, a partir de hoje, são importantes momentos para serem vividos com tônicas distintas, né? Nós poderíamos dizer, por exemplo, que amanhã, sexta-feira, né, que você menciona, é um dia para a gente fazer memória também da morte e do sofrimento, de momentos difíceis, da própria caminhada, da caminhada da família, da caminhada da humanidade, né? Nós tivemos episódios difíceis, né, como há 2 meses em Santa Maria, para serem vividos, né? Mesmo essa noite, com um acidente trágico, vitimou 4 pessoas, né, na Estrada do Mar, e quantos outros talvez venham, inclusive, a perder a sua vida no trânsito, né, que é um local de guerra, né? De guerra. Eu acho que é um momento, a sexta, para sentar e pensar, reviver, fazer memória e ver o que é preciso corrigir na nossa rota de vida pessoal, de vida familiar, de vida de sociedade, para que se chegue ao domingo da ressurreição. Não só de Cristo, a ressurreição nossa também, como sociedade, como comunidade, como família, né? O que é preciso mudar? Todos nós precisamos mudar certas coisas na nossa vida, né? Toda a humanidade precisa repensar. A nossa cidade tem problemas sérios. Então, é um momento, acho, para fazer esse movimento de reflexão. O que está errado? O que é morte para nós? E o que precisamos fazer para que isso seja convertido em vida? Perfeito. Iraci, o senhor acredita nisso também, que é um momento importante para a gente parar e refletir? Gostaria que o senhor desse a sua palavra final também, que a gente está se encaminhando para o final do programa já. Na verdade, a Páscoa que começa, as celebrações da Páscoa, essa vivência da Páscoa que começa hoje, nos conduz a esta interiorização, né? Me parece que nós devemos começar a pensar nisso. Fazemos isso durante os vários momentos do ano, mas parece que esse é um momento especial. Esse é um momento especial porque é um momento cuja simbologia possui um conteúdo muito forte, não só histórico, né, mas um conteúdo muito forte no sentido do nosso revigoramento pessoal. O Everaldo colocou muito bem essa questão. O que nós, pessoalmente, ou na sociedade, ou na família, precisamos mudar, fazer ressurgir, ressuscitar. E há uma passagem também nas celebrações que fala que nós devemos abandonar o coração de pedra para termos um coração de carne, né? Quer dizer, um coração de bondade, um coração de humildade, um coração de esperança. E o Papa Francisco, na homilia do último domingo, levantava esta questão, né? Que nós devemos ter a esperança, e se nós temos Cristo no coração, nós temos essa esperança. Nós não devemos deixar morrer essa esperança, então não devemos deixar morrer Cristo e colocar no lugar dele. Renovar mesmo, né? E não colocar no lugar dele as coisas materiais, as coisas mundanas que são passageiras e nos satisfazem relativamente. Muito bom. Deixar as folhas velhas caírem, né, professor Siclério? Para deixar florescer as novas também, né? Tipicamente do nosso outono ou para o hemisfério norte, o período do rebrotamento. A gente pode olhar na natureza também alguns bons exemplos para a nossa vida, né? Certamente. Muito bom, gente. Cariane, vamos mostrar então? Conseguiu finalizar? Estou no último detalhe. No último detalhe, olha só que bacana. Fazendo a graminha. O verde que simboliza vida e crescimento. Muita gente, os nossos ovos de Páscoa geralmente tem comida, né? Ou é chocolate, ou é bombom, ou até aqueles amendoins com açúcar também, isso, né? Esse aqui fica uma lembrança aí para toda a vida, né, Cariane? É uma lembrança para toda a vida e a pessoa que ganha tem que deixar num local exposto, né? Cada vez que olhar para esse pensar que vai lembrar de quem apresentou e o que quer dizer essa simbologia. É uma forma, assim, de estar constantemente pensando coisas boas. Que e bacana. atraindo coisas boas, né? Muito bem, Cariane, muito obrigada pela tua participação. Agradeço o seu Iraci, professor Everaldo, professor Siclério, uma excelente Páscoa para vocês. Professora Ivânia, muito obrigada. Os pais que estiveram aqui conosco também. O seu Henrique, a sua esposa, também muito obrigada, uma feliz Páscoa. As crianças, e nós vamos terminar com as crianças esse programa especial da Páscoa hoje.
Feliz Páscoa para vocês, tá? Você quer falar alguma coisa, querida? Tá, então rapidinho aqui. Vamos ver se a nossa diretora Carol deixa você falar. Pode falar. Bem pertinho aqui. Sim. Fala o teu nome, fala o teu nome. Meu nome inteiro. Fala, pode falar. Maria Luísa Doronha da Silva. Muito bem, Maria Luísa. Então vamos cantar, Prof. Vânia? Vamos lá? Uma Feliz Páscoa para você que está nos assistindo e a gente se encontra no próximo Rede de Olhares. Da Páscoa que trazes pra mim.